Aproveitar que você está de pé, quero convidá-lo a abrir a Bíblia comigo. No Evangelho de João, capítulo de número 14. Sejam todos muito bem-vindos, uma vez mais, a essa noite de celebração, nosso segundo culto dessa noite. Nós ministramos aí desde a virada do ano, princípios, aspectos, para nós vivermos um 2020 realmente extraordinário, dentro do propósito de Deus. Aprendemos aí sobre o poder de uma visão dada por Deus, ou seja, homens que marcaram a história da Bíblia, marcaram a história de nações, homens que marcaram a história da humanidade, que tiveram a clareza do propósito, da visão de Deus para a sua vida e viveram uma vida alinhada a esse propósito. Hoje eu gostaria de dar sequência a essa ministração, dessa expectativa que nós estamos sobre o ano de 2020, falar sobre um outro poder indispensável para vivermos sobre essa visão, sobre esse propósito, esse ano marcante na nossa história, que esse seja o melhor ano, em nome de Jesus, amém, queridos? Que nós já vivemos até hoje, que esse seja marcado como o melhor ano da nossa história, e eu creio que Deus pode fazer isso, se nós cumprirmos e vivemos sobre o princípio da palavra. Então Evangelho de João, capítulo de número 14, verso de número 12, ao verso de número 17, diz assim a palavra do Senhor. João 14, 12, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado do Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Verso 17, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Amém. Você pode se assentar. Nós oramos uma vez mais, pedindo para que o Espírito de Deus venha falar poderosamente ao nosso coração. Queridos, eu gostaria de falar nessa noite sobre o poder e sobre a dinâmica do Espírito Santo de Deus na vida de um cristão. Como eu disse, nós ministramos sobre o poder de uma visão, os impactos dela na nossa vida, sobre andarmos sobre essa visão, mas nós vamos ver o que é realmente impreterível nessa caminhada. Muito obrigado. E um pastor norte-americano, eu estou relendo um dos livros dele, pastor Dale Galloway, até citei na última ministração. Ele, em um dos seus livros, ele faz uma analogia simples, mas extremamente clara, sobre a importância do Espírito Santo, a importância e a indispensabilidade do Espírito Santo na vida de um cristão, a importância de nós sermos revestidos desse poder do alto. E ele utiliza a seguinte analogia dizendo: sem o Espírito Santo, preste atenção, sem o Espírito Santo nós somos como um balão sem gás, ou como um carro sem combustível. Diga comigo, sem o Espírito Santo, eu sou como um balão sem gás e um carro sem combustível. Para nós, a analogia mais próxima é do carro sem combustível, né? Então, sem o Espírito Santo, diz esse autor, nós somos como um carro sem combustível. Ou seja, eu gostaria que você imaginasse, na sua garagem tivesse uma BMW, amém, querido? Tivesse lá, sei lá, uma Ferrari, uma Lamborghini, você vai recebendo aí? Glória a Deus, amém ou não amém? Imagine na sua garagem um carro como esse, altíssima tecnologia, todo equipado, aqueles carros assim que as mulheres almejam mesmo, porque eles fazem baliza sozinho, ele dirige sozinho, né? Você programa lá no piloto automático e ele vai. Imagine um carro desse, todo equipado, motor não sei quantos cavalos lá, mas com um tanque vazio. O carro todo equipado, última tecnologia, mas com um tanque vazio.
resposta óbvia, mesmo, vou te fazer uma pergunta de resposta óbvia, mesmo esse carro tendo todo esse potencial, mesmo esse carro tendo toda essa beleza, você conseguiria chegar a algum lugar com ele? Sim ou não? Não. Ele te levaria a uma viagem para a Bahia, né, pastor Diel? Para a Bahia, coisa boa, lá de onde você é. Te conseguiria levar a alguma viagem em algum lugar, ou até mesmo transitar dentro da cidade, chegar a algum objetivo, a algum lugar? Não. Mesmo que ele fosse todo equipado, ele não poderia. Porque, obviamente, um carro, todos nós sabemos, um carro sem combustível, ele não consegue desempenhar o seu maior potencial, ou cumprir o propósito pelo qual o carro foi criado. Qual é o propósito que o carro foi criado via de regra? O maior propósito dele: conduzir as pessoas de um destino a outro, de um lugar a outro, de um ponto de origem a um destino. Então, um carro sem combustível, ele pode ter todos os equipamentos, toda a tecnologia, mas se não tiver o combustível dele, ele não consegue mover-se, não consegue conduzir-nos ao lugar. Eu estava lembrando, se não me falha a memória, no ano de 2018, teve a greve dos caminhoneiros, foi isso mesmo, irmãos? Foi no ano de 2018, e aí muitos postos de gasolina anunciaram que estaria finalizando, né, não teria mais gasolina nas bombas. O que aconteceu? Um monte de gente. Quem aqui ficou na fila aqui de posto lá de gasolina? Ficou nas capitais, às vezes ficavam aquelas filas enormes de carro, a pessoa esperava às vezes horas, e muitas vezes pagava um preço muito mais elevado, absurdo. Mas por que ele fazia isso? Porque o carro dele, sem combustível, não cumpriria o propósito, não ia adiantar nada, não ia desempenhar o que precisava ser desempenhado. Ou seja, você e eu podemos ter todas as habilidades possíveis. Você e eu podemos ser pessoas talvez de alto potencial, inteligentíssimos, com diplomas de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutor. Talvez você tenha muitas habilidades, muitos treinamentos. Talvez eu e você temos muitos recursos. Talvez você tenha metas estabelecidas, talvez você tenha clareza, até mesmo, do seu objetivo. Você tem clareza da sua visão de futuro. Porém, sem o Espírito Santo, nós não conseguiremos alcançar de fato o que Deus tem para nós. Isso precisa ficar bem claro. A analogia de Dale Galloway é simples, simplória, mas muito clara para nós, que uma pessoa sem o Espírito é como um carro sem combustível, pode ter todo o potencial, mas ela não vai conseguir alcançar na plenitude, ou viver, ou chegar o propósito pelo qual ela foi criada, alcançar os objetivos da plenitude. Eu e você, na verdade, jamais poderemos realizar a nossa missão com sucesso, com plenitude, se nós não estivermos cheios do Espírito Santo. Eu e você não podemos nem mesmo iniciar o processo dos sonhos que nós temos para essa vida, e não conseguiremos alcançar a plenitude se nós de fato não formos revestidos do poder do Espírito Santo. Nós não alcançaremos se nós não andarmos em comunhão com o Espírito Santo, porque realmente ele é o combustível indispensável, irmãos, para nós vivermos aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida. E quem disse isso? Não só eu, não é o pastor somente Dale Galloway com a sua analogia, mas o próprio Jesus disse para os discípulos. Em Atos, capítulo de número 1, verso 4 e 5, Jesus diz assim: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, do qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas em poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo de Deus. Olha, Jesus, antes de ser assunto aos céus, deixa essa palavra para os seus discípulos. O que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo para os discípulos: olha, vocês passaram 3 anos comigo, receber uma ampla bagagem de conhecimento teológico, porque imagina você e eu andando 3 anos, de manhã, de tarde, de noite, com Jesus, o quanto de faculdade a gente teria que fazer para conseguir receber o tanto de conhecimento que ele passou. O próprio Messias, aquele que revelava aos discípulos os segredos do reino de Deus. Ou seja, então os discípulos, eles receberam muito conteúdo, uma ampla bagagem teológica.
Quando Jesus fala ali em Atos 1, está registrado, os discípulos já tinham recebido também uma ampla bagagem prática. Eles tinham aprendido com Jesus como orar. Eles tinham aprendido com Jesus a expulsar demônios. Eles tinham aprendido com Jesus a pregar o Evangelho. Eles tinham aprendido com Jesus a lidar com oposições. Eles já tinham toda essa bagagem, ou seja, eles tinham capacitações suficientes, humanamente suficientes, para poder já partir para o mundo, porque Jesus falou, vão para todo mundo, ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Eles tinham já uma visão, eles já tinham uma missão estabelecida, mas Jesus disse, antes de vocês ousarem sobre esse projeto, sobre essa visão de alcançar o mundo, mesmo tendo toda essa bagagem teológica e prática, esperem, primeiro vocês precisam ser revestidos do poder do alto. Primeiro vocês precisam receber do Espírito Santo de Deus. Irmãos, eu fico pensando sobre a igreja. A igreja, por exemplo, a igreja como aqui nós estamos, ela é completamente dependente do Espírito Santo de Deus para exercer a missão. Uma igreja sem o Espírito Santo de Deus, ela é apenas uma instituição humana, ela não serve nada do que simplesmente cumprir o seu papel, talvez filantrópico, social, porque para ela poder impactar o mundo e ser uma agente transformadora de Deus na terra, ela precisa ser revestida do Espírito Santo. Não adianta uma igreja ter um telão bonito como esse, instrumentos talvez de última tecnologia, não adianta a gente ter nada, todo esse aparato, se não tiver o Espírito Santo de Deus, porque o que faz a diferença numa igreja é a presença do Espírito Santo. Quando Jesus diz isso, ele fala especificamente para os discípulos. Então, se eu e você somos discípulos de Jesus, essa palavra é direcionada para nós. Nós precisamos ser revestidos do Espírito Santo, senão nós vamos ser só mais um crente dessa terra. Nós vamos ser só mais um homem e uma mulher que passa por essa terra e não deixa marcas realmente do Espírito de Deus por onde passa. Então, se nós queremos ser discípulos cheios do Espírito Santo, aí sim nós viveremos um 2020 quanto nós tanto esperamos como o melhor ano das nossas vidas, amém? Um 2020 extraordinário, mas eu preciso da presença do Espírito de Deus na minha vida. Pode ter visão clara, pode ter inteligência, pode ter diplomas, pode ter o QI, que indica. Você pode ter tudo, se não tiver o Espírito Santo, Lamborghini sem combustível. Se você olhar no painel da sua vida, do carro aí, olha no painel da sua vida. Tente achar no painel da sua vida aquele lugarzinho que mede o nível de combustível. Seja sincero para você mesmo, você e Deus. Se você tivesse que visualizar agora e mensurar qual o nível de combustível, de presença, de comunhão com o Espírito de Deus está na sua vida, nesse início de ano, onde que estaria esse ponteiro agora? Eu gostaria que você visualizasse isso na sua mente. Será que esse ponteiro está naqueles 2 pauzinhos assim que já começa a dar desespero na gente? Será que o seu ponteiro está no meio? Não, minha vida com Deus está mediana. Será que a luz da sua vida espiritual está vermelha, acesa, porque está na reserva? Ou será que o seu tanque, no relacionamento com Deus, nessa linguagem figurativa, está vazio? Por isso que não sai do lugar a sua vida. O que Deus nos chama para ser, se você vê a Bíblia mencionando sobre Pedro, sobre Paulo, sobre Barnabé, sobre Estevão, sobre tantos homens que marcaram a história, tem uma característica que segue o nome deles. Pedro, cheio do Espírito Santo. Paulo, cheio do Espírito Santo. Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Todos os homens que marcaram a história só marcaram, não simplesmente pela missão que receberam, ou pelo propósito pelo qual desenharam na sua mente, mas pela presença do Espírito de Deus na sua vida.
José, que nós ministramos no domingo passado, nós vislumbramos a história de José, mas o tempo todo, por exemplo, Gênesis 39:2, nos mostra lá, o Senhor era com José e fez dele homem próspero. O tempo todo você vai ver, e José só faz o que faz, só chega onde chega, só vive o que vive, porque está em plena comunhão com o Espírito de Deus. Então a nossa vida vai ser vazia, nós não chegaremos a lugar nenhum, se nós não estivermos cheios do Espírito Santo. E eu creio que Deus nos trouxe aqui nessa noite, porque Ele quer nos encher da presença dEle, amém, querido? Quer nos encher da presença. Talvez você começou esse ano, no virado do ano, cheio de expectativas na mente, dizendo, não, eu vou fazer isso. Já passaram 10 dias, a sua vida de oração está do mesmo jeito, e me permita a franqueza, rasa, ora esporadicamente, ora que se ora. Nós não vamos chegar em lugar nenhum, você não vai chegar em lugar nenhum, se não for cheio do Espírito de Deus. A vida não vai encontrar sentido se não formos cheios do Espírito Santo. Reverendo Hernandes Dias Lopes diz assim, ele foi radical em dizer, a única maneira de impactarmos o mundo é sermos cheios do Espírito Santo de Deus. A única maneira. Olha para o tanque da sua vida. Será que o Espírito de Deus tem realmente governado? Pastor, como que eu consigo mensurar isso? Pensa na sua vida devocional, é uma forma de você perceber como está a sua comunhão com Deus. Como que é a sua vida devocional? Como foi sua segunda-feira passada? Como foi seu sábado? O quanto de Deus você separou no sábado ontem? Na sexta então, vamos pôr na sexta. No sábado, pastor, foi uma correria. E a sexta? Não adianta, irmãos, nós recebemos toda a alta tecnologia, todas as altas informações aqui, se a gente não estiver revestido do Espírito de Deus. Quem está entendendo? Amém, queridos? Eu gostaria nesse domingo e no outro, mensurar aqui algumas características do Espírito de Deus, para a gente entender como que Ele age na nossa história, como que Ele vai agir em nome de Jesus na sua vida e na minha vida nesse ano de 2020, porque é a forma como Ele age na história, na vida dos servos dEle. E é interessante que em toda a Bíblia a gente vê a didática de Jesus e dos profetas, enfim, sempre usando muito, como Dale Galloway usou, linguagens ilustrativas, figuras de linguagem, analogias, para nos fazer entender verdades espirituais. Por exemplo, a igreja, ela é comparada na Bíblia com o quê? Com o corpo, sim ou não? Sim. O que mais que a igreja é comparada na Bíblia? A noiva. Isso são simbologias, ou na verdade figuras ilustrativas, para nos revelar verdades e princípios espirituais. Quando fala de corpo, está falando de quê? De unidade e tantos outros aspectos. Quando fala de noiva, fala de fidelidade, fala de pureza. Então o tempo todo, a palavra de Deus, ela se apresenta na Bíblia o quê? Como uma espada, que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, como lâmpada, como luz. Jesus é revelado como cordeiro, como um sacrifício, como leão, aquele que reina. Então a Bíblia o tempo todo, e Jesus conta um monte de parábolas, para nos revelar através das figuras, os princípios espirituais e eternos. E sobre o Espírito Santo não é diferente. Algumas figuras a Bíblia nos apresenta acerca do Espírito de Deus, que abre os nossos olhos para essa dinâmica do Espírito na nossa história. E como que isso vai fazer toda a diferença, se eu e você entendermos, e sobretudo vivenciarmos nessa plenitude do Espírito. A primeira figura de linguagem que eu gostaria de destacar, a figura do Espírito Santo, é que a Bíblia nos revela o Espírito Santo, ou compara a um vento. Diga comigo, o Espírito Santo é como um vento. Por exemplo, Atos 2 faz a analogia do som de um vento, dizendo assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados, e todos foram cheios do Espírito Santo. João capítulo 20, verso 21 e 22, Jesus diz assim: disse-lhes, pois, Jesus outra vez aos seus discípulos: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou,
eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Veja aqui que, dentre outros textos bíblicos, o Espírito Santo é comparado a uma figura do vento. Se você analisar no Antigo Testamento, você vai ver que tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a palavra Espírito significa, no Antigo Testamento no hebraico, ruah, e no Novo Testamento no grego, pneuma. Ambas as palavras, tanto no hebraico ruah, quanto no grego pneuma, significa vento. A palavra Espírito literalmente significa brisa, significa fôlego, significa ar. E tem alguns textos, preste atenção, tem alguns textos bíblicos que nos confirmam, que nos corroboram essa verdade, para nós entendermos o que isso tem a ver com a nossa vida. Por exemplo, Gênesis 2:7. O texto diz assim, ó, que Deus formou o homem do pó da terra e soprou sobre ele o ruah, o espírito de vida. O pó não era nada, era só pó. O homem conseguia movimentar, conseguia fazer alguma coisa? Sim ou não? Não, só conseguiu receber a vida quando recebeu o ruah. O Espírito de Deus trouxe vida, tanto que quando o homem morre, o corpo dele o quê? Vai ao pó, porque o único que pode gerar vida é o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus é comparado com esse fôlego indispensável para que o homem possa ter vida. Em Ezequiel, capítulo de número 37, também nós conhecemos o verso 7 a 10, quando o profeta vê um vale de ossos sequíssimos. E o que ele diz quando vê o vale? Ele profetiza sobre o vale, e o texto diz que sai um vento dos 4 cantos da terra, para dar vida aos ossos, e este vento é o Espírito de Deus. Está tudo morto, irmãos. É vale de ossos nem secos, não tem nem tutano para cachorro comer, é sequíssimo. O texto é claro em dizer, é um vale de ossos sequíssimo, é sequíssimo até que o Espírito de Deus vem, entra, e aquilo que é declarado como morto diante dos olhos do profeta e diante dos olhos de todas as pessoas, recebe vida e se torna um exército poderoso pela ação do ruah, do Espírito de Deus. Você está entendendo, querido? Às vezes a gente bate o olho em situações, em famílias, em casamento, em filhos, em vidas em que a gente fala, não tem mais jeito, é sequíssimo, não tem mais jeito. Não tem mais jeito para quem? Porque se o Espírito de Deus vem, Ele transforma aquilo que para o homem não tem transformação. O ruah, o Espírito de Deus, traz vida sobre vale de ossos secos. E aquilo que é desesperançoso, aquilo que não tem mais possibilidade aos olhos do homem, recebe vida. O homem que você fala, esse homem não converte mais não. Não converte para quem? Existe um que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Esse é o Espírito Santo de Deus. Comece a entender o porquê que o Espírito de Deus é indispensável. Porque a Bíblia nos mostra que Ele é comparado como vento. E se Ele é comparado como ar, como fôlego, como vento, é para deixar bem claro para a gente que o Espírito de Deus é indispensável na minha vida. O ruah tem que soprar sobre o corpo, sobre o pó da terra, para que ele possa receber vida. Dá uma respirada aí. Respira fundo assim, ó. Você consegue viver quanto tempo sem fazer isso? Quantos minutos você consegue viver sem esse ar? Sem esse fôlego? Assim como um fôlego, ruah é o Espírito de Deus na vida de um cristão. Às vezes a gente pensa que está vivo, mas se a gente não está conectado com Ele, a gente tem a aparência de que vive, mas no fundo a gente está morto. Porque
uma pessoa sem o ruah, sem o fôlego, sem o Espírito de Deus. Ela é uma pessoa morta. John Stott diz assim, assim como um corpo sem respiração é cadáver, assim como um corpo sem respiração é cadáver, o crente, a igreja, o discípulo sem o Espírito Santo é morta. É como a igreja de Sardes, pensa que está vivo, mas está morto. Por isso a gente precisa fazer um check-up no nosso coração, porque talvez você entrou aqui ou começou esse ano e você está diante dos olhos de Deus como morto espiritualmente. Você não tem relacionamento com Deus em oração. Você faz da vinda à igreja um ritual, um costume religioso, porque você acostumou e ouviu dizer, ou se sente bem estar aqui. Mas isso aqui é só uma etapa, meu irmão, para a gente receber um combustível lá na bomba do posto, para você sair e continuar nutrindo com a presença de Deus. Porque se a gente não nutre na manhã, de segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, nós vamos morrer. Jesus vai tocar, os anjos vão tocar na trombeta, Jesus vai voltar e a gente não vai subir, porque sem o Espírito de Deus não há vida. Mas eu creio, eu não sei como você, melhor dizendo, entrou aqui hoje. Eu não sei o estado da sua caminhada com Deus, mas você está no momento certo, no lugar certo. E o meu desejo é que nessa noite, como o profeta disse, o vento do Espírito sopre sobre você. O vento do Espírito sopre no seu coração. Não importa o estado que você esteja, se é osso seco, se é osso seco, não importa o estado do seu coração. Quando ele vem, pode ser um pó da terra, ele gera vida. E eu quero declarar que um novo tempo de vida no Espírito vai fluir na sua história, na sua caminhada com Deus, no seu relacionamento com Ele, no seu ministério. Toda talvez mornidão, toda fraqueza espiritual vai ser abatida, e Deus vai te levantar como um homem, como um jovem, como uma mulher, cheio do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito de Deus, ele é indispensável. Saber que o Espírito de Deus é como o vento, é entender que ele é imprevisível. Aleluia, oh glória a Jesus. Saber que o Espírito de Deus é como um vento, é saber que ele é indispensável, e saber que ele é imprevisível. O vento sopra aonde quer, a gente não sabe de onde ele vem, a gente não sabe para onde ele vai. Domingo retrasado, se me falha a memória, a gente estava aqui no culto normal. Eu entrei, cheguei no culto, na igreja, tudo normal, funcionando, o tempo, a temperatura, o clima normal. Quando nós saímos lá fora, quando nós estávamos na calçada, que monte de folha, o pessoal falou: pastor, uma ventania que passou aqui, um negócio terrível, nem imaginamos, não, algo que não era nem percebido, ou talvez previsível. E assim, irmão, o vento, o Espírito, o vento, ele age de forma imprevisível. A gente sabe quando vai ventar, a gente sabe a intensidade do vento, se é forte, a gente consegue desviar? Não. Quem já saiu na rua assim, com aquela sombrinha assim, ó, estava de boa, de repente essa sombrinha fez assim. Alguém já viveu essa situação engraçada? Meu Deus do céu, é um desespero, né? A sombrinha vira assim do lado da avesso, bate aquela ventania. Porque às vezes o vento é assim, aparece quando a gente menos imagina. E daí, pastor? O que isso tem a ver com a minha vida? O que isso tem a ver com o Espírito Santo no meu ano de 2020? O que isso tem a ver na minha história? Tem a ver com o que houve em Atos, capítulo de número 2, onde tem uma palavrinha que me chama muita atenção, que começa o texto dizendo: de repente, um vento impetuoso vem. De repente, eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio o Espírito Santo, soprou sobre aquele lugar, e
todos foram cheios do Espírito de Deus. Isso para falar para a gente que o Espírito de Deus age, querido, quando nós menos imaginamos. Grave isso na sua mente, guarde isso no seu coração. O Espírito de Deus, ele age de forma imprevisível. Quando você menos imagina, ele vem. Quando você menos está esperando, ele atua. Quando você está menos esperando, você está lá orando no seu quarto, ele te toma. Talvez você já viveu experiências assim, ele te renova. De repente de Deus, você está num culto simplesmente porque você está acostumado a vir uma manhã com Deus, a vir num culto de quarto, a vir num culto de domingo, mas de repente o Espírito de Deus vem sobre você, ministra cura, ministra poder. E eu quero declarar isso sobre a sua história nesse ano de 2020, sobre a sua família. O de repente de Deus vai acontecer, porque é assim que o Espírito de Deus age. Quando você menos imaginar, a pessoa que você está orando vai se render aos pés do Senhor Jesus. O seu filho que você está clamando pela libertação, quando você menos imaginar, ele vai estar confessando e declarando, e só Jesus Cristo é o Senhor. Por isso que ele anda conectado com o céu, que você vai ser surpreendido pelo Espírito de Deus na sua vida. Quando você menos imaginar, Deus vai vir, vai trazer um renovo sobre o teu ministério. Continue com ele. Quando você menos imaginar, aquela porta que você espera abrir, vai se abrir no tempo dele, para a glória dele, porque ele age de forma imprevisível. Sabe o que isso gera no meu coração? Isso gera expectativa no meu coração, porque eu venho em cada culto, irmãos, imaginando, hoje o Senhor vai derramar algo novo, hoje o Senhor vai fazer algo especial, hoje o Senhor vai manifestar a glória dele. E quando a nossa expectativa está em Deus, ele faz além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em nós, e para a glória do nome dele. Você pode aplaudir e exaltar Jesus pela grandeza, pela ação, pelo poder do Espírito Santo da nossa história. Glória a Jesus. Aleluia, aleluia. Xarabacala massure candori massure. Está acontecendo na sua casa milagres. Eu quero declarar isso em nome de Jesus. Enquanto você está aqui, Deus está operando milagres na sua família, que você já começou a colocar diante de Deus nesse ano de 2020. Corações estão sendo quebrantados, porque aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o mesmo que está soprando lá na sua casa. A ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. É para que todos vejam e saibam que foi a mão do Senhor que operou. Vai vir surpresa do céu sobre vidas aqui, ó. Você vai estar andando na rua, Jesus, oh glória, o Espírito de Deus vai te direcionar, o Espírito de Deus vai te surpreender, o Espírito de Deus vai usar. O Senhor está falando aqui comigo. Tem pessoas que vão estar andando na rua, vão estar num ambiente informal, e Ele vai te usar num momento que você nem imagina. Ele vai te dar uma palavra, e você vai ser um agente de salvação de Deus sobre vidas, para a glória do nome dele, porque Ele age de forma imprevisível. O de repente de Deus, você pode dizer para quem está do seu lado, o de repente de Deus vai chegar na sua vida, o de repente de Deus vai alcançar a sua casa. Louvado seja o teu nome, Jesus. Lá no seu casamento, você está orando há 10 anos, há 50 anos, sei lá, pela sua vida, pelo seu casamento. Quando você menos imaginar, Jesus vai vir e vai restaurar essa aliança, porque você serve ao Deus que faz. Aleluia, oh glória. Saber que o Espírito de Deus é como o vento, é entender que Ele é indispensável, é entender que Ele é imprevisível, Ele age quando eu menos imagino. Entender que o Espírito de Deus é como o vento, é entender que Ele é invisível, mas Ele é perceptível. Aleluia. Diga comigo, o Espírito de Deus pode ser invisível, mas Ele é perceptível. Faz assim com a sua mão e dá uma sopradinha assim, ó. Você está vendo o vento? Tá não? Se eu acender a luz, vai ver o vento? Mas você está sentindo? Está sentindo? Você está sentindo? Você está sentindo a presença dele sobre a sua vida? Você está sentindo o agir dele sobre a sua história?
Você está sentindo derramada a unção de Deus sobre o seu coração? Você está sentindo o agir dele? É assim, meu irmão. Às vezes você está aqui, você não vai ver, talvez com os seus olhos naturais, mas você pode ter certeza que o Espírito de Deus já está agindo aí na sua vida. Quantas vezes nós entramos em cultos como esse, com o coração atribulado, mas saímos daqui saltitante de alegria, porque aquilo que nós não vemos aconteceu. Ele age no coração do homem, ele transforma o coração do homem. Perder essa percepção é muito palpável, porque o fato de sermos alcançados pela graça dele é uma prova de que ele é invisível, mas os seus efeitos podem ser sentidos. Você foi transformado, o velho homem foi sepultado e se levantou uma nova criatura para a glória do nome dele. É o Espírito de Deus que gera isso na sua história. A ele glória, a ele a honra, a ele louvor. Oh, aleluia. Você pode adorar ele por um instante. Você pode adorar ele. Eu gostaria que você tivesse a liberdade de adorar o Espírito. Meu irmão, ele é imprevisível. Talvez ele vai renovar aí o seu coração. Ele vai encher o tanque aí do seu ministério. Ele vai encher o tanque do seu relacionamento com Deus. Aí agora, não precisa esperar a pregação acabar. Ele faz quando quer. Ele age da maneira que ele quer. Espírito de Deus, Espírito de Deus, muito obrigado. Vem sobre esse lugar, vem sobre este lugar, vem sobre os nossos corações, vem sobre os nossos ministérios. Nós não vivemos sem o Senhor. Eu sei, irmãos, que quando eu estou pregando aqui, o Espírito de Deus está transformando vidas aí. Enquanto você ora, não importa se você ora aqui, se você ora na sua casa, o Espírito de Deus, ele está se movendo, porque ele é invisível, mas ele é real. Os seus efeitos podem ser perceptíveis da nossa história. Saber que o Espírito de Deus é como um vento, como um sopro. É entender que ele é indispensável. É entender que ele age quando quer, quando nós menos imaginamos, imprevisível. É entender que ele é invisível, mas os seus efeitos são reais, são perceptíveis. Saber que o Espírito de Deus é como um é como um vento. É saber que ele é soberano. Aleluia. Porque o vento sopra aonde eu quero. O vento sopra aonde você quer. O vento sopra aonde a meteorologia acha que vai soprar, quer, onde a meteorologia define. Não, o vento sopra aonde quer. Assim é todo aquele que é nascido no Espírito. Porque o Espírito, ele é soberano, pastor, porque ele faz parte da trindade, de um Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que é soberano sobre todas as coisas. Ele concede os dons como lhe apraz. Ele abate quem ele quer, e ele levanta também quem ele quer, meu irmão. Ele transforma quem ele quer. Ele é o Deus que chama aquele que ele deseja. Ele é um Deus soberano sobre todas as coisas. Nós não mandamos nele. Ele age da forma em que ele deseja. Na verdade, agindo, o Senhor que impedirá, porque ele é soberano. Descanse na soberania dele. Descanse no governo dele. Seja dirigido pelo Espírito, seja governado pelo Espírito, seja guiado pelo Espírito, seja cheio do Espírito. O Espírito Santo é o Espírito Santo é imprevi, o Espírito Santo é mas é percebi. O Espírito Santo é soberano sobre a sua história, sobre a sua vida, e assim ele vai atuar no governo da sua história nesse ano de 2020, todos os dias, como um vento. Então o que eu preciso fazer? Conecta nele, busque ele, se enche dele, porque o preço já foi pago, o véu já foi rasgado, meu irmão. Você tem livre acesso à presença dele. Você não precisa fazer nenhum sacrifício, sabia? Você não precisa agora, eu vou subir na Ibituruna de joelho, para poder conseguir ser cheio do Espírito. Não, basta o seu coração desejar, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de
todo o vosso coração e serei achado de vós, diz o Senhor. O véu foi rasgado, gente. Não sei por que a gente complica tanto. Aquele que deve governar, aquele que é indispensável, aquele que faz sentido, aquele que me vai fazer alcançar tudo que eu preciso, você tem completa liberdade de ter acesso a Ele. Aí onde você está, ao andar na rua, você pode bater um papo com Ele. Na madrugada que você perdeu o sono, Ele está lá para te ouvir, para te renovar, para te consolar. Obrigado, Espírito de Deus. O Espírito de Deus, além de se revelar, eu estou caminhando para o encerramento, além de se revelar como um vento, o Espírito de Deus, ele se revela como uma pomba no Novo Testamento, porque quando Jesus foi batizado, a Bíblia diz que uma forma corpórea de pomba veio sobre ele, o Espírito Santo de Deus. E a pomba, se você olhar em todo aspecto, até mesmo hoje, dentre tantas coisas que ela comunica, uma delas é brandura, doçura, amabilidade, suavidade, paz. A gente não tem por que não caminhar com o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus, entender que Ele é como pomba, é entender que Ele comunica paz, e paz que excede todo entendimento. No mundo em que a gente vive guerra para todo lado, está até anunciando aí terceira guerra, o povo mas não só são guerras externas, mas no mundo onde a gente vive guerra nas famílias, guerra nos casamentos, guerras emocionais. Nada mais oportuno de saber que você tem livre acesso àquele que comunica paz, que excede todo entendimento, e guarda a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Sabe por que 2020 está vindo aí e vai vir muitos desafios? Jesus sempre falou: no mundo tereis aflições. Muitas são as aflições de quem? O justo. É muita mesmo, irmão. Por que eu estou passando isso? Porque o justo passa por aflição, mas não é aquilo que faz comigo, é o que eu faço com aquilo que fazem comigo que faz a diferença. Porque Jesus foi apedrejado, Jesus foi crucificado, e lá Ele estava liberando palavra de vida, palavra de salvação. Pai, perdoa-lhes, palavra de perdão. O seu coração, se estiver conectado com o Espírito de Deus, você olha para os seus irmãos como José, que te venderam por preço de escravo, te convenderam como escravo, que te rejeitaram, que mentiram para o seu pai acerca da sua história. Você olha e abençoa eles, porque você tem dentro de você o Espírito de Deus, aquele que comunica paz. A sua história é governada por Ele, que é o soberano. Talvez você vai enfrentar muitas lutas e embates nesse ano de 2020. E às vezes a angústia vai tentar apoderar da sua mente, do seu coração. A ansiedade, a depressão. Mas eu quero declarar no nome de Jesus e com base na palavra do Senhor, hoje, a partir de hoje, o que está te enchendo é o Espírito Santo de Deus. A angústia não vai te trancafiar dentro de um quarto em nome de Jesus. A depressão não vai te amarrar num leito de cama e tentar te sepultar, não. O que vai governar a sua história é o Espírito de Deus. Ele vai curar, Ele vai liberar paz sobre a sua alma, sobre a sua mente. Toda ansiedade seja retirada, toda depressão seja repreendida, e que você receba sobre as suas emoções a paz que excede todo entendimento, gerada pelo Espírito de Deus. Tem gente que está aqui hoje e começou o ano de 2020 atribulado, um coração angustiado. Você vai sair daqui diferente, porque o Espírito de Deus já está arrancando toda a ansiedade, toda a preocupação, porque Ele está neste lugar. Quando você menos imaginar, vai sumir. Igual uma vez estava lá na galeria, eu estava pregando aqui a palavra, não fiz um apelo, não estava orando. De repente uma dor que estava muito forte nela sumiu, porque o Espírito de Deus age assim. Você está aí talvez preocupado, você está ansioso, Ele vai vir me arrancar. Ele age como Ele quer, Ele arranca de nós toda a ansiedade e ministra paz que excede todo entendimento.
Você recebe isso aí, querido. Você recebe sobre a sua vida. Você recebe sobre a sua mente essa paz que excede todo entendimento. E eu finalizo. Oh, glória a Deus. Eu posso sentir o Espírito. Ele sopra como quer, né? Ele sopra como brisa nesse lugar. Aleluia.